Salve, salve, turma do café! Vamos falar um pouquinho de CPI, né? Esse país não dá trégua pra gente, é só com café, gente, não tem jeito. A gente tem que tomar algum café e aprender a entender um pouco pra gente conseguir discutir, porque tem um monte de problemas em toda essa discussão que tá acontecendo assim com a CPI. Então vamos tentar entender o que é uma CPI, quais são os limites do Supremo, inclusive, tudo que tá acontecendo aí, tudo que aconteceu com relação essa semana com relação à CPI. Bora lá? CPI. Acho que primeiro a gente tem que entender o caso, né? O que é o caso? Dia 4 de fevereiro, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, entra com requerimento com 32 senadores apoiando, né? Então, 32 assinaturas de senadores pedindo investigações, aspas, sobre ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas. É isso que aconteceu, isso foi lá no dia 4 de fevereiro, beleza? Ok. Até então, o presidente do Senado não fez nada, né? Ficou quietinho na boa, lá, inércia, esse é o problema. Com isso, os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, entraram com mandado de segurança no STF, pedindo que o Rodrigo Pacheco abrisse investigação. Com isso, o ministro Barroso deu uma decisão monocrática, né, que acabou de ser há uma hora ratificada pelo plenário do Senado do STF. Só teve um voto contrário, que foi o voto do ministro Marco Aurélio, mas porque ele entendia que não precisava referendar a matéria, não porque ele discordasse do mérito. Então, na verdade, a gente tem aí um requerimento, uma autorização aí de 100% do STF. Então, vamos entender se pode, se não pode, como é que é isso. Na verdade, ontem, aí o presidente do Senado fez a instalação da CPI, leu, fez a leitura do relatório, fez a instalação da CPI, conforme determinado pelo ministro Barroso. Quer dizer, antes ainda disso ter sido referendado pelo Senado, ele sabe que ele estava errado, né? A verdade é essa. Só que o problema é que ele ampliou o requerimento do senador Randolph, juntando o requerimento do senador, deixa eu ver se eu acho aqui, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, para investigar a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia. Então, o objetivo é ampliar o escopo do colegiado, e aí, politicamente falando, a gente vai entender que o que eles querem é tumultuar e dificultar a investigação. Então, vamos entender, de fato, o que é uma CPI, para ver todo esse imbróglio, como é que ele se desenvolveu, se ele está certo ou não. CPI, gente, é uma garantia de direito das minorias, tá? Por que isso? É uma comissão parlamentar de inquérito. Tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados funcionam por meio de comissões. E essas comissões são compostas por outros deputados e senadores. Então, como isso acontece tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, então deputados e senadores é que compõem essas casas. Como essas comissões são compostas? Por meio de indicação dos líderes partidários. Os líderes é que determinam quem é que vai participar, então existe uma organização política para quem é que vai compor essas comissões. Então isso vai de toda uma articulação, porque pode favorecer ou não as investigações, né? Então eu gostaria de ler para vocês a fala do ministro Barroso agora à tarde. Tem uma fala do ministro Aires Brito que é bastante interessante, mas a do ministro Barroso é mais atual, então eu quero deixar essa registrada em vez da do Aires Brito, que estava mais antiga. Ele disse o seguinte: a instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente da Casa Legislativa, seja do plenário da Casa Legislativa. Juízo discricionário, gente, é um termo técnico que significa que ao presidente da Casa não cabe avaliar um juízo chamado, ele vai falar logo em seguida, de conveniência e oportunidade. Não cabe a ele decidir. Quando tem a quantidade de assinaturas necessárias, e eram necessárias 27 assinaturas, o senador Randolph conseguiu coletar 32, então você tem 32 assinaturas para uma investigação, dos 81 senadores, precisava de 1/3 para assinar. Ele conseguiu esse 1/3 de assinaturas. É obrigada
é obrigado a acontecer a instalação. A instalação da CPI é obrigatória. Por quê? Porque é uma forma de que as minorias se garantam nessa investigação. Porque senão a gente tem uma maioria que se organiza e toma conta do pedaço, né? Então é obrigatório que isso aconteça, é por isso que o STF pôde agir, tá? Voltando aí à citação do ministro Barroso, ele segue dizendo o seguinte: não pode o órgão diretivo ou a maioria se opor a tal requerimento por questões de conveniência ou de oportunidade políticas. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a instalação da comissão parlamentar de inquérito, né? Essa é a situação, né? É obrigatório, porque senão a gente tem as maiorias esmagando as minorias. E é isso que existe hoje. Então as pessoas entendem que a democracia é o governo da maioria e eles simplesmente esmagam as minorias e tá tudo certo. Não é verdade, a nossa Constituição tem alguns institutos que podem proteger as minorias e a CPI é um deles, tá? Quem que investiga é o poder legislativo. Qual é a função do legislativo? Criar leis, essa é uma das funções. Mas uma segunda função é fiscalizar, né? A atuação do executivo. Essa é uma função muito relevante que a gente deixa passar, a gente não verifica isso. E essas investigações são feitas, por um lado, via CPI, tá? Então, fiscalização e investigação é o poder do legislativo. Legislativo em esfera geral. Então, a gente tem aí 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo implementa as políticas públicas e o legislativo checa se essas políticas públicas foram implementadas de acordo com os requisitos legais. É essa a intenção aí das coisas acontecerem. Beleza. Quais são os requisitos, então, para a instalação de uma CPI? 1. Requerimento de apenas 1/3 dos deputados e senadores, dependendo da casa em que isso foi estabelecido. No caso aqui é uma CPI do Senado, são apenas 27 senadores que precisam participar, que precisam assinar para fazer o pedido de abertura. A gente tem 32 assinaturas nesse caso do pedido do senador Randolph. Ok, no caso da Câmara seriam pelo menos 171 assinaturas. Precisa ter fato determinado. Bom, primeira coisa, isso está previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Ele só prevê isso. Mas o regimento interno do Senado prevê os outros requisitos lá no artigo 145, parágrafo 1º, que são fato determinado, prazo determinado. O requerimento também tem que determinar a quantidade de pessoas que vão participar e quanto que vai ser gasto nisso. No caso especial dessa CPI, serão 11... senadores, com 6 suplentes, prazo determinado de 90 dias e não mais de R$90 mil será gasto nessa CPI, tá? Então, para poder investigar. Quais são os poderes que eles têm? Bom, a formação da comissão, então, é via os líderes partidários, com essa organização bastante política. O objetivo, esclarecer esses fatos determinados e... caso haja encontrados fatos ilícitos, então ao final vai ser elaborado um relatório que vai ser mandado para o Ministério Público. Então a própria Casa Legislativa não tem poder nenhum de punir ninguém, não é dizer que não pode punir o presidente da República, não pode punir ninguém, e esse relatório final vai ser enviado dependendo do tipo de problema que for verificado. Pode ser mandado para o Tribunal de Contas, se for um caso de orçamento, ou pode ser mandado para o Ministério Público. Me parece que nesse caso é para o Ministério Público, né? Ok, o resultado da CPI. Eu ia falar de uma outra coisa, já me perdi. Como é que é formada a comissão, o resultado da CPI, beleza. Ok, existe CPI em todas as esferas? Existe. A gente tem 3 poderes, mas a gente tem 3 esferas da nossa federação. A Federação Brasileira é uma federação chamada sui generis, ela é especial, porque a gente tem União, Estados e municípios. E, de forma territorial, a União pega o território inteiro, o Estado pega o Estado inteiro, e os municípios, né, o município pega só o município. Então, parece que a União manda em tudo, só que não. A gente tem competências muito específicas dentro da Constituição Federal. A União só manda naquilo que é competência da União. E é isso que o STF disse no combate à pandemia, que a União não pode impedir os estados e municípios de agirem.
Agora, a atuação dos estados e municípios também não impede a atuação do governo federal. Cada um no seu quadrado, é basicamente isso, tá? É bem cada um no seu quadrado mesmo. Então, como é cada um no seu quadrado, o Poder Legislativo Federal não pode investigar nada que tenha acontecido na esfera estadual e municipal. Quem tem competência para investigar isso é, dentro do governo estadual, a Assembleia Legislativa, dentro do governo municipal, as câmaras de vereadores. Não pode, porque senão é uma interferência que fere o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo Brasileiro está garantido como uma cláusula pétrea lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então não dá para questionar o Pacto Federativo Brasileiro. Por isso que não dá para a CPI federal investigar governos e municípios. Então, quando ele altera esse pedido inicial do senador Randolph, ele disse que tirou os estados e municípios ali dessa alteração. Então, a gente precisa prestar atenção se isso de fato vai ser garantido ou não. Então, não existe a possibilidade, né? Então, não existe, justamente para não tumultuar e para não invadir na esfera de competência dos outros entes federativos. Essa é a questão fundamental, tá? Ok, cada poder legislativo na sua. E aí tem uma pergunta, isso já aconteceu outras vezes? Esse cenário que a gente está vendo hoje? Já, e as decisões do Supremo foram todas na mesma linha. É por isso que o presidente do Senado acabou instalando a CPI, né? Então tem 2 casos aqui que eu levantei para vocês, só para dizer que não é uma questão de perseguição política, como, né, a gente tem uma politização grande, né, e o presidente e seus fãs dizendo que existe uma perseguição política. Então, não existe. Tenho dois exemplos que eu quero deixar aqui gravados. Então, em 2005, também o STF decidiu que o então presidente do Senado, Renan Calheiros, instaurasse a CPI dos bingos para investigar um escândalo envolvendo Valdomiro Diniz, que era ex-assessor do Zé Dirceu, acusado de receber propina de bicheiros para a campanha do presidente Lula em 2002. Né? Então, né, já aconteceu isso com o ex-presidente Lula. Em 2007, de novo aconteceu uma situação semelhante. Na época era com o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, do PT, que estava tentando contornar a instalação da CPI do apagão aéreo, que aconteceu lá com relação ao choque entre o Boeing da Gol e o jatinho Legacy daquela empresa norte-americana que matou um monte de gente, né? Então houve uma questão de apagão aéreo e o STF também se manifestou no sentido da instalação. Então assim, não é perseguição, já existem outros casos, vários outros, eu só selecionei 2 aí, porque como sempre fica essa oposição, né, o atual governo contra o PT, mas e o PT, tá? Então assim, já aconteceu também, o STF também por unanimidade, nos 2 casos, tomou esse tipo de posição. Existe aí um outro questionamento com relação ao funcionamento à distância, se pode funcionar à distância, obviamente não existe previsão dos regimentos por causa disso, porque, né, quem é que imaginaria que teríamos uma pandemia, por um lado, e por outro, que seria possível fazer as coisas à distância, né? Então não existe nenhum tipo de previsão sobre isso, mas é óbvio que isso pode acontecer, e a senadora Mara Gabrilli já disse que vai apresentar uma alteração lá no regimento interno permitindo que isso aconteça. Então assim, a investigação não pode parar, né, gente? Porque assim, a aula pode dar, né? Pode ter tudo, menos a CPI funcionando. Então, não, a CPI também vai poder funcionar. Tá tudo certo com o funcionamento da CPI, da Comissão de Ética, né? Podemos funcionar à distância, né, gente? Bora trabalhar. E com relação ao pedido de impeachment, que também é outra coisa que está sendo divulgada agora, né? Já que vai instalar a CPI, então precisa entrar com um pedido de mandado de segurança para que o pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal caminhe. Não, porque não tem relação nenhuma. O que a gente tem com relação à CPI é um direito público subjetivo pelo simples cumprimento dos requisitos, porque a gente tem requisito para cumprir. Com relação a impeachment, qualquer impeachment que seja, o impeachment é uma questão política. Então, gente, vai depender do tal do juízo de conveniência e oportunidade, que é aquilo que eu falei que o ministro Barroso afirmou que não existe no caso da instalação da CPI. No caso da instalação de um processo de impeachment, existe. Mesmo porque qualquer um pode entrar com pedido de impeachment. Posso eu ir lá, mero mortal, vou lá,
pedido de impeachment. Então, chove pedido de impeachment contra todo mundo. Então, quem é que pode passar por esse tipo de processo de impedimento? O chefe do executivo e os ministros, né? Todos os ministros. Isso significa ministros de governo, do executivo, isso significa ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Eles podem ser objeto de impeachment, mas isso depende de um juízo de conveniência e oportunidade. Então não existe a opção do poder judiciário determinar a instalação de um impeachment. Não existe, né? É uma questão simplesmente política. O que acontece é que nós temos a politização de tudo e a judicialização de tudo também, né, gente? A gente tem aí uma judicialização dessa instalação, dessa CPI, e é isso que é triste, né? Então, acho que dei conta de tudo, pelo menos dei conta de tudo que eu tinha anotado aqui para falar para vocês. O que é a CPI, quais são os requisitos, quem que investiga, como é que é tudo isso. Acho que eu dei conta de tudo aqui para falar de CPI. Uma notícia para vocês. Temos um livro, né? Então, chegou livro novo de tradução do excelentíssimo senhor meu marido, Renato Marques. Ele fala que ele fica bravo que eu chamo de tradução do maridão, né? Mas tradução do maridão. Senhor Renato Marques traduziu aqui o livro da Michelle Obama e está saindo agora o livro da Michelle Obama para jovens leitores. E a gente recebeu 2. Então, um deles eu vou sortear, não é bem um sorteio, porque é como eu fiz da última vez, né? Não gosto de sorteio, gente, fica marcando as pessoas e é muito chato ficar marcando gente que não quer estar naquele perfil. Então, o que eu vou pedir de novo é aquela coisa de divulgar nos seus stories, falar sobre o café, porque você gosta do café. Já vou lançar daqui a pouco isso, e aí é esse livro aqui que vai tá valendo. A gente vai mando pelo correio, enfim, isso chega na sua casa, a entrega do livro. Combinado? Então é isso que temos para hoje, e sexta-feira estamos de volta aqui com mais algum tema. Se quiserem perguntar, mandem perguntas. Combinado, gente? Até a próxima. Beijo, beijo. Tchauzinho, gente.